De manhã cedo, raios quentes de luz penetram em um apartamento aconchegante, iluminando tudo que há nele. Um despertador telefônico acorda o personagem principal, chamado Frank, de um sono profundo. Mal abrindo os olhos sonolentos, Frank percebe algo muito estranho e assustador. No teto de seu quarto estão pintados hieróglifos vermelhos brilhantes com significado desconhecido. No entanto, rapidamente os hieróglifos começam a desaparecer e Frank se pergunta se ele está delirando. No entanto, os hieróglifos eram mais reais do que nunca, mas Frank não teve tempo de compreender o seu significado. De repente, Frank percebe um detalhe muito estranho e assustador que lhe escapou até agora. Depois de olhar em volta com atenção, Frank percebe que não está em seu quarto. Frank continua vagando pela sala, tentando descobrir onde ele está, mas nada lhe dá uma pista. Frank não consegue encontrar um único detalhe de seu quarto anterior, mas de repente visões começam a assombrar sua cabeça. Das visões conclui-se que ele se viu em um mundo paralelo, no qual era o mesmo órfão, mas vivia uma vida diferente. Sua idade e rosto não mudaram, mas neste mundo ele recebeu cuidados, passou nos exames e ingressou em uma universidade de ponta, mas depois decidiu trabalhar como vendedor comum. No entanto, a principal causa de preocupação para Frank continuam sendo os misteriosos hieróglifos inscritos na parede. Frank não viu nada nas memórias de seu novo eu que pudesse esclarecer esse acontecimento. De repente, os pensamentos de Frank são interrompidos por uma voz feminina gentil, chamando carinhosamente pelo apelido de Zaya. A fonte da voz é uma jovem terrivelmente bonita, vestida com uma camisa curta. Frank não consegue acreditar no que vê, perguntando-se quando se casou em um universo paralelo. A esposa de Frank se senta ao lado dele na cama, convidando-o para ir comer. Frank analisa em seus pensamentos as opções de se dirigir à mulher que ama, tentando escolher uma delas. Decidindo chamá-la pelo primeiro nome, Frank decide testar a memória de seu novo eu para encontrar algumas informações sobre sua esposa. Porém, depois de passar por todas as lembranças possíveis em sua memória, ele não consegue encontrar absolutamente nada sobre sua esposa. Virando-se na direção dela, ele percebe que ela o olha com um olhar vazio e arrepiante e pergunta quem ela é. De repente, o corpo da linda garota começa a se distorcer, transformando-se em algo nojento, mas durante essas terríveis metamorfoses ela faz uma pergunta estranha com uma voz assustadora sobre se ele pode vê-la. Frank diz a ela que seu cérebro parece estar sobrecarregado e é por isso que ele está imaginando coisas. A esposa de Frank se transforma em um monstro terrível, rosnando a frase que ele pode vê-la. Frank fica paralisado de choque e horror e olha silenciosamente para o monstro, que, após uma breve pausa, arranca sua cabeça. Uma fração de segundo depois, Frank acorda na cama novamente, gritando de medo. Enxugando o suor frio da testa, Frank tenta entender que tipo de sonho foi e se ele está vivo agora. Porém, olhando para cima, ele descobre novamente os mesmos hieróglifos na parede. Frank, convencido de que morreu e de alguma forma voltou para lá, sugere que há uma pista escondida nesses hieróglifos. Além disso, após sua morte, Frank descobriu várias novas memórias de sua vida passada, das quais se conclui que em seu passado ele nunca viu nenhuma esposa e sempre viveu sozinho. Frank percebe que há algum significado na frase de sua esposa de que ele a vê e deve a todo custo não deixá-la descobrir que ele a vê. No entanto, durante os pensamentos de Frank, a porta de seu quarto começa a se abrir lentamente novamente sob a influência de dedos finos e pálidos. A esposa entra novamente na sala, repetindo palavra por palavra sua saudação e a oferta de ir comer, mas Frank decide fingir que não a vê. Frank se senta na cama e começa a olhar intensamente para baixo, mas sua esposa rasteja até ele, tentando olhar em seus olhos. De repente, o pescoço da garota gira 180 graus, e ela olha para Frank com o mesmo olhar assustador, dizendo que agora é a vez dela. Frank fica com medo de se entregar, e sua esposa pergunta com uma voz de outro mundo por que ele decidiu jogar contra as regras. Depois disso, a esposa repete a frase já familiar de que ele a vê e ri, envolvendo o rosto de Frank com sua longa língua. Em uma fração de segundo, a cabeça de Frank é violentamente arrancada de seu corpo e toda a sala fica salpicada de sangue. Frank acorda em sua cama novamente, desejando que sua esposa morra de raiva. Frank mantém a cabeça, tentando recuperar o juízo, tentando responder às suas perguntas sobre se ele está em um loop temporal e por que, após a morte, ele começa tudo de novo. Frank entende que sua esposa precisa ter certeza de que ele pode vê-la, então ele pega o telefone para poder olhar para ele e não se distrair com ela.
Meio minuto depois, a esposa reaparece na sala com a saudação habitual, mas desta vez ela está interessada em saber por que Frank está olhando para outras garotas. A garota se senta perto de Frank, dizendo sarcasticamente que ele de alguma forma segura o telefone muito perto. Porém, felizmente para Frank, isso não dá a ela evidências de que ele pode vê-la. Frank tenta se concentrar, dizendo mentalmente que agarrar-se a um homem assim é uma técnica proibida. Depois de reunir forças, o personagem principal continua a alternar o vídeo em seu telefone. Porém, depois de algumas mudanças, ele se depara com um vídeo de sua cama, na qual sua esposa está deitada, e pergunta a Frank se ele consegue ver tudo claramente. Frank se assusta com essa reviravolta inesperada e recua, jogando o telefone na cama. Atrás dele, sua esposa reaparece, agora convencida de que Frank pode vê-la. Frank decide não desistir e, depois de xingá-la, se vira para desferir um golpe poderoso com o punho. No entanto, a esposa transformada evita habilmente o golpe, saltando sem peso para o lado. No mesmo segundo, ela afunda seus dentes afiados na mão de Frank, arrancando-a com uma mordida. Deitado no chão e sangrando, Frank promete a si mesmo tentar escapar da próxima vez, morrendo lentamente. Frank continuou suas tentativas, mas sua esposa sempre conseguiu surpreendê-lo e provar a si mesmo que ele a viu. Na 8ª vez, ele tentou escapar pela janela, mas foram bloqueados. Após 10 tentativas, Frank decidiu tentar aproveitar e não se esconder da esposa. Porém, o resultado era sempre o mesmo, e sua esposa sempre se revelava um monstro que o comia impiedosamente. Frank perdeu a noção do tempo após sua 13ª morte, lembrando-se apenas de novos detalhes sobre este mundo que surgiam para ele a cada novo renascimento. A essência deste mundo estava além da compreensão de Frank e ele ainda tinha dúvidas. Frank não entendia que tipo de criatura era sua esposa e também não sabia se existiam outras entidades como ela neste mundo. No entanto, 18 mortes depois, ele jurou que ela deveria morrer para que ele pudesse se salvar. Durante todo esse tempo, cheio de agonia e tormento, Frank percebeu que apesar de ela sempre o acordar, ela nunca tocou nele. Frank adivinha corretamente que sua esposa só é perigosa se ela entender que ele a vê de outras maneiras e passar calmamente por ela até a cozinha. Frank prepara o café da manhã, ignorando as reclamações da esposa de que ele não precisa prepará-lo 2 vezes. Frank observa que, além de sua beleza deslumbrante, sua esposa é terrivelmente astuta. Frank está comendo um sanduíche quando o rosto de sua esposa aparece na mesa e pergunta por que ele não come o que ela fez. No entanto, desta vez Frank ignora com sucesso todas as travessuras incríveis de sua esposa e supera os obstáculos no caminho para sair do apartamento. Batendo a porta atrás de si, Frank diz mentalmente a si mesmo que ninguém pode escapar impune de 18 assassinatos. Frank se afasta de seu apartamento, dizendo que deve se vingar do que aconteceu com ele. O personagem principal desce o patamar e abre a porta de entrada. Porém, ao sair, ele fica cego por uma luz laranja-sangue e Frank não consegue acreditar no que vê. Um mundo sobrenatural aparece diante de Frank, cheio de criaturas estranhas e assustadoras flutuando no ar. Frank cai na gargalhada, incapaz de compreender a terrível realidade em que se encontra. No entanto, rapidamente a loucura de curto prazo é substituída por fortes náuseas e Frank começa a vomitar no asfalto. De repente, uma menina se aproxima dele, perguntando se ele está doente e como está se sentindo. Frank olha para a criança dolorosamente cansado e coloca a mão na cabeça dela, acariciando-a suavemente, dizendo que está tudo bem com ele. O rosto da criança de repente se transforma em uma espécie de rosto assustador, e ela repete a frase já memorizada de que ele a vê. Diante dos olhos de Frank, a garota se transforma em um enorme monstro, que ergue uma enorme faca de osso sobre ele. Frank começa a rir loucamente novamente, dizendo que gostou muito dela no início. Enquanto o monstro começa a atacar, Frank entende que existem muitos monstros desse tipo neste mundo, então ele não precisa se preocupar com a possibilidade de morrer. Um enorme cutelo atinge o herói, transformando-o em carne picada sangrenta, espalhada no asfalto. Frank abre os olhos novamente, deitado em sua cama, e sua esposa novamente vem acordá-lo, deitando-se ao lado dele na cama. Mais uma vez na rua, Frank decide observar esse mundo e fazer diversas descobertas sobre como tudo funciona nele. A partir das observações de Frank, conclui-se que monstros comuns não podem influenciar o mundo exterior, mesmo que realmente queiram. Porém, alguns deles assumem a forma humana e tentam provocar uma resposta da vítima para depois matá-la. Frank tenta entender por que eles precisam disso e presume que desejam se tornar um com o mundo das pessoas.
Frank pega a bicicleta e verifica seu saldo após fazer pequenas compras, percebendo que só lhe restam 3 yuans em sua conta. Frank acredita que terá que conseguir um emprego para explorar este mundo. Frank examina seu telefone, verificando sua correspondência em busca de pistas sobre sua vida passada, e descobre que ele largou o emprego, mas teve que entrar para resolver um caso. Tendo encontrado tudo o que precisa, Frank decide pegar a estrada para trabalhar, na esperança de encontrar pistas adicionais lá. Chegando ao local, Frank descobre um prédio que não é nada do que ele esperava ver. Segundo Frank, deveria haver um escritório de vendas aqui, mas ele chegou ao hospital psiquiátrico Sanshan. Frank decide investigar a situação, mas no processo recebe um telefonema do qual uma voz desconhecida começa a xingá-lo. Tendo resolvido o assunto com desculpas abstratas e dizendo que não se sente confortável falando agora, Frank desliga e continua sua pesquisa. Frank lembra que costumava ver a Academia Beilu aqui, e agora um hospital psiquiátrico apareceu de algum lugar neste site. Frank decide seguir em frente, observando que apesar do lugar assustador, ele está extremamente interessado no que está acontecendo. De repente, Frank é levemente empurrado por algo invisível, fazendo-o tropeçar um pouco para trás. Frank percebe que algo macio o tocou e tenta sentir no ar. De repente, um seio de mulher se materializa diante dele, no qual ele tocou sem saber. Um segundo depois, a bochecha de Frank é queimada por um forte tapa na cara, que ele recebe da dona do seio dessa mesma mulher. De repente, uma jovem aparece na sua frente e promete processá-lo, chamando-o de tarado. Frank olha para cima e vê a Academia Beilu à sua frente, em vez de um hospital psiquiátrico. Porém, com concentração, Frank começa a ver o outro mundo novamente, mas agora ocorrem algumas mudanças nele. Frank agora pode ver a academia e o hospital psiquiátrico como se estivessem sobrepostos um ao outro. Frank toca as paredes da academia e sua mão passa por elas livremente, como se fosse pelo ar. Frank está com medo do que pode acontecer e se preocupa se pessoas reais podem ver o que ele faz. Porém, decidindo que o interesse pelo que está acontecendo supera os possíveis custos, ele se recompõe e atravessa a parede fantasmagórica. Frank se encontra em corredores escuros, manchados de sangue e emitindo sons estranhos de seus cantos escuros. Frank examina o salão de reuniões, a sala de jantar e o banheiro sem encontrar ninguém, mas após uma breve busca ele se depara com uma sala onde há um forte cheiro de sangue. Depois de passar pela parede, Frank vê a silhueta de uma garota deitada de costas para ele chorando amargamente. Porém, depois de um segundo, a menina se levanta e se vira, chamando pelo irmão, revelando seu rosto murcho e vazio. No entanto, Frank simplesmente passa imperturbável, passando pela próxima parede. Atrás da próxima parede, um monstro enorme, semelhante a um abscesso mutante, aguarda Frank e lambe os lábios, olhando para ele com 4 olhos. Frank, porém, consegue passar sem problemas, ainda ignorando a presença da criatura assustadora. Frank continua a explorar o hospital, encontrando todos os tipos de criaturas e sempre evitando a morte, ignorando-as. Mentalmente, Frank, de forma irônica, agradece à esposa por tê-lo matado 18 vezes, ensinando-lhe as técnicas necessárias. Frank percebe as licenças médicas, tentando pegá-las para encontrar alguma pista. Percebendo que esses lençóis são efêmeros e que ele não consegue levantar nada, Frank decide se levantar quando de repente percebe algum tipo de matéria escura escorrendo por seu rosto. Percebendo rapidamente o que está acontecendo, Frank se levanta calmamente, ignorando o monstro pendurado no teto, que parece uma enfermeira distorcida e desfigurada. A enfermeira desce, oferecendo-se para acompanhá-lo na exploração dos segredos do hospital, mas Frank ainda a ignora e vai embora, decidindo encontrar a resposta no gabinete do reitor. Frank entra na parte principal do prédio, percebendo como os escritórios do hospital se misturam ao escritório de vendas, notando que o escritório do reitor provavelmente está localizado acima. Andando pelos corredores, Frank percebe 2 sombras, que indicam que o gerente-geral chamado Melvin está furioso porque Frank ainda não apareceu. Encontrando-se com Melvin e seu amigo Marty, Frank ignora a histeria do primeiro e passa por eles. Frank vai para o 3º andar, sem conseguir encontrar o gabinete do reitor no 2º, e Melvin e Marty tentam segui-lo e detê-lo. Depois de algum tempo procurando, Frank finalmente encontra a porta certa e a abre. Entrando no escritório, ele descobre um rapaz e uma garota chamados Waze e Celina, que estavam se divertindo muito. Frank pega a mão de Celina enquanto Waze e Marty dizem para ele sair daqui e deixar a garota ir. Porém, Frank não quer nada de Celina e simplesmente a afasta, tentando encontrar algo valioso no escritório.
Depois de passar os olhos pela mesa, Frank encontra um bilhete misterioso. Frank lê o texto, notando que este hospital guarda grandes segredos. Depois de estudar a nota, Frank descobre que a chave do conhecimento está guardada no escritório 520 do bloco C, perguntando-se mentalmente a quem esta carta é endereçada. Frank vai à procura de seu escritório, tentando descobrir como o reitor poderia saber que Frank teria que fazer isso, enquanto Marty vai junto, perguntando como ele está se sentindo. Porém, rapidamente, as lâmpadas fracas do chão queimam instantaneamente e junto com elas a luz de todo o edifício se apaga. Selina entra em pânico quando se encontra na escuridão total, e Wade diz a Melvin para descobrir onde está a escova elétrica. Não querendo vagar no escuro, Frank acende a lanterna de seu telefone, iluminando levemente o caminho diante de seus olhos. Frank sai novamente para o salão principal, usando sua lanterna para examinar o grande salão, mas não vê quase nada. Selina, Marty, Melvin e Wade também descem até Frank, caminhando sob a luz de uma lanterna, tentando de alguma forma se comunicar com a equipe técnica. Wade afirma que, com base em suas habilidades e posição, ele tem acesso a mais do que os outros podem imaginar. Ele acrescenta que a ausência de sinal de celular, tensão e eletricidade só pode indicar uma coisa. De acordo com Wade, todo o grupo acabou de alguma forma em uma área proibida. Um dos funcionários lamenta ter perdido todo o progresso de trabalho não salvo, que levará muito tempo para ser restaurado. Um guarda chamado Flynn pergunta aos demais se eles estão bem, ao que eles respondem afirmativamente, após o que ele anuncia que vai verificar os plugs dos escudos. O restante dos trabalhadores pega seus telefones para iluminar também o caminho no escuro. A multidão começa a ficar um pouco nervosa, irritada e em pânico com a falta de comunicação e notícias sobre a volta da energia elétrica. Frank pergunta ao Wade do que se trata essa zona de que ele está falando. A multidão começa a entrar em pânico ainda mais ao ouvir as palavras sobre a área restrita, sussurrando ansiosamente e atacando uns aos outros. Wade decide parar o pânico crescente e grita para todos calarem a boca. Ele continua a falar, dizendo em tom sério que agora dirá coisas vitais que todos precisam aprender. Wade explica que o sobrenatural existe neste mundo, e a chamada Zona Proibida é o reino dessas forças, que pode ser entendida como subespaço. A multidão percebe que a guarda de Flynn desapareceu há 3 minutos, ao que Wade timidamente sugere que ele encontrou seres de outro mundo. Melvin se aproxima de Wade e pergunta o que eles deveriam fazer, ao que ele responde que eles precisam descobrir uma maneira de sair vivos. De repente, Frank percebe uma luz fraca pairando perto do teto e emitindo uma aura escura. Um arrepio familiar percorre Frank e ele percebe que forças sobrenaturais já estão aqui. Frank diz às pessoas que elas já estão aqui, mas ela tenta esclarecer o que exatamente ele quer dizer. Os funcionários começam a entrar em pânico novamente, dizendo nervosamente a Frank que ele está mentindo, mas de repente ele percebe o desaparecimento de uma funcionária chamada Stella. Ele pergunta aos outros onde ela foi, mas ninguém consegue responder, pois todos a viram literalmente ao lado deles. A amiga de Stella tenta sentir sua amiga no escuro, mas tudo que ela consegue captar é o ar pesado. Wade se vira para Frank, perguntando se ele viu como são as criaturas de outro mundo, ao que ele responde que apenas percebeu o desaparecimento de Stella. Os funcionários ficam assustados com o fato de Frank permanecer surpreendentemente calmo, apesar da situação assustadora. Wade observa que Frank não tem medo de criaturas de outro mundo e pergunta se ele é um Esper. Frank pergunta novamente confuso, ao que Wade explica que um Esper é uma pessoa com habilidades paranormais, e a melhor maneira de derrotar essas criaturas é usar essas habilidades ao máximo. As palavras de Wade inspiram Frank, e ele fica interessado em como praticar essas habilidades. Wade fica mentalmente maravilhado com o fato de Frank poder pensar com tanta clareza, mesmo em tal situação, e acredita que ele pode ser a chave para salvá-los. Wade explica a Frank que existem 2 condições necessárias para praticar habilidades. A primeira condição é o batismo com medo da morte, que estimula a alma ao sofrimento e permite que forças sobrenaturais penetrem em você. Porém, segundo Wade, também existem certas convenções, uma das quais afirma que esse poder é como um trapo, que, ao absorver parte do que é limpo com ele, profana a alma de quem o usa. Frank pensa nas perspectivas e pesa todas as possibilidades que podem surgir diante dele. Frank entende que tanto sua esposa quanto todos os monstros nas ruas são apenas uma ilusão que ele não pode tocar assim, mas se eles se tornarem realidade, serão capazes de matar pessoas imediatamente. Porém, isso também significa que se ele puder tocá-los e receber seu poder, então ele será capaz de destruir todos eles,
Principalmente, terá a tão esperada oportunidade de se vingar de sua amada esposa por tudo que ela fez a ele. Enquanto pensa, Frank não percebe como outro funcionário chamado Tad é sequestrado por criaturas de outro mundo. Wes grita novamente com a multidão, ordenando que se acalmem para não convidar mais pessoas para cá. Selina começa a chorar, dizendo ao Wes que está com muito medo e não quer desaparecer. Frank interrompe as discussões do casal com a frase que isso acontece uma vez a cada 2-3 minutos. Ele esclarece que depois que um homem desaparece, o cronômetro até o próximo é de 3 minutos, e depois que uma mulher desaparece, 2 minutos. Frank diz que com base nesses dados, não faltam mais de 3 minutos para o próximo desaparecimento. Frank começa a caminhar na escuridão e Marty pergunta para onde ele estava indo, ao que ele responde que foi procurar uma saída. Frank responde que restam apenas 9 deles, o que significa que em cerca de 20 minutos todos estarão mortos se permanecerem aqui. Wes grita com Frank sobre como uma pessoa comum pode saber algo sobre isso, mas ele é interrompido no meio da frase. Frank olha para Wes, dizendo-lhe mentalmente para calar a boca, e diz que se ele disser mais uma palavra sobre isso, ele mesmo o matará. Algum tempo depois, Frank e Marty estão vasculhando os corredores escuros, tentando encontrar uma saída. De repente, no final do corredor, uma luz fraca e esverdeada começa a brilhar, igual a do hospital. Diante dos olhos de Frank, o chão sob seus pés começa a se transformar, e Marty se agarra a ele com medo, pedindo-lhe que espere. Alguns segundos se passam e eles se encontram nos corredores do hospital psiquiátrico Sanchan. Marty pergunta a Frank por que eles de repente acabaram em um hospital psiquiátrico por causa de algum filme de terror, causando surpresa em Frank. Frank estuda as paredes e percebe que o subespaço do hospital e sua realidade se tornaram um só, e portanto seus habitantes também. Frank abre a sala e vê paredes manchadas de sangue e roupas que pertencem aos desaparecidos. Frank adivinha o que aconteceu e diz a Marty que os funcionários de escritório têm um corpo esguio e um índice de massa corporal dentro da faixa normal. À pergunta nervosa de Marty, Frank resume dizendo que o monstro comeu mulheres em 2 minutos e homens em 3. Frank diz que a maioria dos monstros estão trancados nas câmaras, mas se uma porta fosse aberta em algum lugar, eles conseguiram escapar, mas durante todo esse tempo não encontraram ninguém. Frank examina as roupas, percebendo que estão bastante limpas e que há sangue apenas nos locais dos cortes, o que significa que usaram algo pontiagudo. Frank presume que o caso mais provável será o de um membro da equipe médica e em sua cabeça ele se lembra do som de um bisturi cortando o ar. Frank junta todas as suas suposições, sugerindo que esta poderia ser a enfermeira assustadora que ele encontrou antes. De repente, da escuridão dos corredores, alguns ruídos e sussurros começam a ser ouvidos novamente, e o espaço ao seu redor começa a mudar novamente. Um grupo de sobreviventes emerge da escuridão, sem ter mais certeza se estão nas dependências de seu prédio. Melvin nota Frank e Marty e pergunta como eles foram parar aqui e se encontraram algum vestígio das pessoas desaparecidas. Selina percebe uma poça de sangue e fica muito assustada, gritando alto de horror. Wes percebe as roupas ensanguentadas, imaginando em voz alta que os donos devem ter sido comidos. Selina se agarra a Wes, dizendo que está com muito medo e quer ir para casa. Wes diz a Frank que eles o seguirão, mas ele olha atentamente para o telefone. Frank levanta os olhos do cronômetro, dizendo a todos que chegou a hora. Wes e Selina não o entendem, perguntando novamente para que chegou a hora. De repente, o cabelo preto da enfermeira, como óleo, que Frank já conhecia, começa a cair atrás deles. Wes e Selina se viram e notam uma enfermeira rastejando rapidamente pelo teto. Sem pensar 2 vezes, a enfermeira pula do teto para o chão, ao lado de Selina e Wes. Enquanto foge, Wes empurra Selina, e ela lhe pede ajuda, segurando sua jaqueta suplicante. Porém, Wes arremessa Selina, forçando-a a soltá-la, e foge na frente do resto do grupo. Selina pede a Wes que não a deixe, mas a enfermeira já está pairando sobre ela. Selina estende a mão para Frank e Marty, pedindo ajuda, mas os personagens principais não fazem nada, observando a enfermeira colocar um bisturi na garganta de Selina. Tendo caído sobre Selina, a enfermeira decide não torturar a pobre menina e dar-lhe uma morte rápida, matando-a com um só golpe. Porém, assim que Selina para de dar sinais de vida, a enfermeira se entrega aos seus impulsos de raiva e inflige dezenas de golpes em seu corpo sem vida com um bisturi. Frank percebe que a enfermeira não demonstra interesse por eles, mas continua cuidando do corpo. A enfermeira, entretanto, depois de brincar bastante com o bisturi, começa a devorar o corpo de Selina.
Frank percebe que o canibalismo é um instinto e não uma forma de matar suas vítimas, e decide ficar por aqui e estudar melhor a enfermeira. Frank se aproxima da enfermeira, observando como o corpo dela se comporta durante a refeição. Frank balança o punho e dá um soco na nuca da enfermeira cativada com toda a força. Com o golpe, o punho de Frank se transforma em sangue e a enfermeira age como se não tivesse notado nada. Frank percebe que todos os monstros têm tanto poder que uma pessoa não consegue resistir a eles, então a única maneira de acabar com essas criaturas é se tornar um Esper. Frank continua ao lado da enfermeira, dizendo a Marty que ela tem um jeito estranho de matar, mas enquanto ela está comendo a vítima, ela está mais segura. Marty diz a Frank que ela já está terminando a comida, ao que ele responde que Selina tem seios grandes, então ela vai comê-los por mais tempo do que os outros. Frank se lembra das palavras que para ganhar força você precisa deixar a energia sobrenatural entrar em sua alma. Frank procura um lugar aberto no corpo da enfermeira e percebe que parte de sua coxa está exposta. Frank dá um tapinha de leve na coxa da enfermeira, tentando determinar qual será o efeito. Marty diz a Frank que ele não poderia imaginar isso, mesmo depois dos mais pervertidos filmes adultos, recomendando que ele se afastasse. Frank diz a Marty que quer ficar mais um pouco e, se quiser, pode ir embora agora. Marty pensa um pouco, depois diz tudo e concorda em ficar. Marty se aproxima cuidadosamente da enfermeira, que está absorta em sua refeição, e se senta ao lado de Frank. Marty também coloca a mão na coxa da enfermeira, tocando suavemente sua pele. Marty sente um frio lancinante vindo da enfermeira e pergunta a Frank se ele sente alguma coisa, ao que ele recebe uma resposta negativa. Marty observa que nunca teria acreditado que foi a primeira vez que tocou a coxa de uma mulher, dizendo que era macia. Frank diz a Marty que eles ainda têm 1 minuto e meio, então eles precisam correr. Frank entra no aplicativo de cronômetro e define-o para exatamente 1 minuto e meio. Depois disso, ele sai gritando para Marty que é hora de fugir daqui. Marty pergunta a Frank se ele tem certeza de que esta é a melhor ideia ou se já esteve aqui antes. No entanto, depois de uma fração de segundo, a enfermeira alcança nossos heróis, movendo-se rapidamente atrás deles ao longo do teto. Frank tenta descobrir por que ela mudou de estratégia e rapidamente descobre que Selina tinha implantes mamários. Porém, no mesmo momento, a enfermeira desfere um golpe preciso, cortando completamente a cabeça de Frank. Ao acordar, Frank expressa a esperança de que não haja silicone no céu e se encontra ao lado de uma enfermeira terminando Selina. Frank fica surpreso que o dia não tenha sido reiniciado desde o início, mas diante dos erros do passado, ele decide não hesitar. Ele se lembra dos implantes de Selina, percebendo que falta muito pouco tempo para eles. Ele se levanta e agarra a cabeça de Marty, dizendo que eles não têm tempo para isso, alegando que ela terminará a refeição em breve. Frank puxa Marty escada abaixo, dizendo-lhe para se apressar. Nossos heróis alcançam Waze, que entra em pânico e diz que criaturas de outro mundo estão prestes a alcançá-los. Frank desce um lance de escadas, ultrapassando todos os outros fugitivos. Marty pergunta aos outros por que estão correndo tão devagar, ao que eles respondem que já desceram 20 andares. Marty discute com a multidão, dizendo que eles caíram apenas 3 e já os alcançaram. Waze olha em volta e começa a entrar em pânico, dizendo que eles estão definitivamente nas paredes. Ele explica suas palavras dizendo que seres de outro mundo podem criar ilusões. Segundo ele, um dia uma pessoa que caiu nessa armadilha estava condenada a ficar presa nela pelo resto da vida. Frank ouve atentamente as palavras de Waze e começa a procurar soluções, remexendo nos bolsos. Ele convida todos a jogar fora alguns de seus pertences para deixar uma marca. Os funcionários enfiam a mão nos bolsos e jogam utensílios domésticos escada abaixo. Frank, Waze e Marty correm para frente, descendo os lances de escada, quando de repente Frank para. Marty se aproxima de Frank, perguntando o que aconteceu e percebe as coisas que o grupo deixou para trás antes. Os funcionários começam a entrar em pânico, reconhecendo seus pertences, sem entender o que fazer a seguir. Frank se aproxima de um dos itens abandonados e começa a examiná-lo, enquanto Waze avisa a todos que se trata de uma ilusão. Ele esclarece seu palpite, dizendo que os Spers podem ver todas essas ilusões, ao contrário das pessoas comuns. Waze começa a orar, dizendo que deseja manifestar os poderes do Esper antes de morrer para ganhar o respeito de sua família. Os funcionários tentam imitar Waze enquanto Frank decide passar para coisas mais úteis. Frank lembra que a planta do antigo hospital não tinha elevador, mas havia uma escada que poderia ser mantida no layout atual. Waze percebe Frank saindo e o segue escada abaixo, perguntando para onde ele está indo,
ao que ele responde que prefere procurar uma saída do que orar, desperdiçando um tempo precioso. Waze acha que Frank tem agido com calma, como uma jiboia, desde o início. Ele começa a se perguntar como Frank e Marty passaram tanto tempo com a enfermeira e ainda assim voltaram vivos, mas não encontra nenhuma resposta razoável. Enquanto isso, Frank se aproxima das paredes, tentando encontrar algumas pistas. Percorrendo mentalmente o layout do prédio, ele conta os andares, procurando uma porta salvadora. De repente, a mão de Frank atinge o metal frio e ele congela no lugar. Concentrando-se, Frank revela uma porta de metal pesado na parede. Waze imediatamente corre até Frank, empurrando-o para o lado, regozijando-se com a descoberta. No entanto, ninguém, exceto Frank, consegue notar a maçaneta. Então ele se aproxima dela novamente e a vira lentamente para o lado. A maçaneta clica e a porta de metal pesado abre pesadamente. Um corredor se abre diante dos sobreviventes, no qual reina um misterioso desconhecido e uma escuridão, mais negra que a morte. Waze empurra Frank para o lado e corre alegremente para a escuridão, gritando que está salvo. Os funcionários assustados o seguem, sem prestar atenção ao Frank parado. Um dos funcionários enfia a cabeça nas costas de Frank e Marty e pergunta por que eles estão parados, ao que Frank observa mentalmente que não quer ser o último quando a enfermeira for caçar novamente. Waze de repente para os outros sobreviventes e eles param e congelam. Diante dos seus olhos, já gradualmente habituados à escuridão, surge uma bifurcação sem quaisquer sinais. Os funcionários conversam entre si, convidando-se para ir verificar uma das opções, mas ninguém decide entrar na escuridão. Frank se junta suavemente à multidão e começa a olhar em volta enquanto outros sussurram entre si, olhando para ele. A multidão começa a perguntar a Frank qual caminho ele seguirá, acrescentando que se ele encontrar essa porta, encontrará uma saída. Alguns funcionários não aguentam e começam a gritar, dizendo a Frank para não fazer pose e dizer aonde ir. No entanto, Frank responde indiferentemente que não se importa com eles e não está particularmente preocupado com a enfermeira. Frank acrescenta mentalmente que para eles são apenas carne. Ele caminha lentamente pelo corredor certo, raciocinando mentalmente que no momento a enfermeira é invencível. Segue-se de seu raciocínio que, para sair, alguém definitivamente terá que se sacrificar. Depois de algum tempo, o som de membros movendo-se rapidamente pelo teto começa a atingir claramente sobreviventes, forçando-os a fugir imediatamente. Frank nota para si mesmo que a enfermeira já está aqui, e ela emerge da escuridão, perseguindo Melvin rapidamente. A enfermeira se aproxima cada vez mais dos sobreviventes, escolhendo como alvo o mais lento de todos. O último a escapar é Melvin, então ele decide recorrer à mais patética das ações. Depois de ganhar forças, ele agarra o colega pela gola e o joga no chão atrás dele, deixando-o despedaçado pela enfermeira. O infeliz só tem tempo de gritar o nome de Melvin e no mesmo instante a enfermeira corta sua cabeça com um golpe na hora certa. Frank percebe esse ato, notando quão rapidamente a humanidade caiu em tal situação, perguntando-se mentalmente se há alguma diferença entre Melvin e a enfermeira após seu ato. A enfermeira começa a cortar e devorar novamente o corpo do homem assassinado, então Frank se aproxima dela calmamente. Marty procura Frank entre as pessoas em fuga e se vira, novamente surpreso com o que vê. Frank se senta ao lado da enfermeira novamente, tocando e apertando lentamente sua coxa e panturrilhas, tentando descobrir como obter poderes sobrenaturais. Marty se senta ao lado de Frank novamente, pedindo permissão para tocar as coxas do monstro. Após um acordo silencioso, Marty começa a dar patadas avidamente nos pés da enfermeira, dizendo que sua pele parece cristal. Frank ri mentalmente de como é um dia estranho, depois do qual eles vão embora, e ele já pergunta a Marty em voz alta se ele tem medo de que a enfermeira possa tê-lo matado naquele momento. Marty responde que embora as chances de morte sejam grandes, junto com Frank ele provavelmente sobreviverá. Enquanto isso, todos os sobreviventes chegam ao refeitório e Waze diz que o refeitório sempre tem saída de emergência. Melvin se aproxima de Waze, perguntando onde fica a saída, ao que ele responde que a encontrará em breve, mas um de seus colegas chega antes dele, correndo até a porta de madeira. Waze interrompe seu colega, dizendo que ele irá investigar primeiro, na verdade regozijando-se por ser o primeiro a escapar, deixando os outros para trás. Outro corredor aparece diante de Waze, que abriu a porta, e do restante dos sobreviventes. À medida que avançam, Frank nota que a atmosfera opressiva começa a cair cada vez mais sobre seus ombros. Tendo ido até o fim e aberto a porta preciosa, todos descobrem que estão em um beco sem saída, do qual não há saída.
Frank entende que deveria ter escolhido o corredor esquerdo na bifurcação e estima quantas pessoas a mais devem morrer para chegar lá a tempo. Ele entende que não há tempo para voltar e uma parte considerável não conseguirá escapar. Afastando-se dos outros, ele fica irritado por não poder voltar sozinho para a enfermeira. A multidão começa a culpar Frank por levá-los a um beco sem saída, fazendo com que um sorriso sombrio aparecesse em seu rosto. Marty envergonha a multidão ao dizer aos sobreviventes que eles próprios pediram a Frank que fizesse uma escolha e agora o culpam por todos os problemas. Melvin diz que confiaram na escolha de Frank, mas não esperavam que fosse errada. Ele acrescenta que Frank não apenas violou sua confiança, mas também levou à morte certa. Wade distrai todos da briga dizendo que o monstro só ataca uma pessoa por vez, então eles têm alguns minutos entre os ataques. Segundo ele, é preciso escolher uma vítima e tentar fugir, após o que Wade empurra Frank, dizendo que ele deveria ser essa vítima. Marty grita com Wade, perguntando o que diabos ele está fazendo e exigindo que ele o deixe ir. Um dos funcionários oferece a Melvin para ajudar Frank, mas ele a impede. Marty captura Wade, impedindo de conter Frank gritando com ele. Wade amaldiçoa Marty e pede ajuda a Melvin, que imediatamente corre para resgatá-lo. Melvin se apoia em Marty, arrastando-o com força para longe de Wade e jogando-o no chão. Marty chama Wade de Score enquanto Melvin o prende no chão, impedindo-o de se libertar. A briga deles são interrompidas pela forte batida de uma porta de metal no final do corredor. A multidão tenta descobrir quem a fechou, mas Frank está do outro lado da porta. Wade, Melvin, Marty e um dos funcionários olham para ele, estupefatos, enquanto a funcionária, fechando os olhos, se convence a não olhar para o que está para acontecer. Frank diz que sempre pensou que não poderia demonstrar sentimentos pelas pessoas, mas não suspeitava que esses monstros seriam tão interessantes. Frank agradece aos sobreviventes por despertarem seu interesse pelas criaturas, prometendo que da próxima vez as coisas serão diferentes. Ele diz que vai agradecer por tudo e nesse exato momento a enfermeira explode sua cabeça com um golpe de bisturi. Os sobreviventes arrombam a porta e saem correndo do corredor enquanto a enfermeira começa a incomodar Frank. Marty chora e corre até o cadáver de Frank, dizendo que nunca o abandonará. Wade foge e decide olhar para trás, depois disso ele congela de horror. Marty segura a cabeça decepada de Frank, que, em seu último suspiro, sorri e diz a todos que esperem seu retorno. Frank viaja no tempo até o momento em que tocou as coxas da enfermeira pela primeira vez. Ele pega Marty pelo ombro e diz que precisa correr porque não dá mais tempo, respondendo à pergunta silenciosa com uma frase sobre implantes. Frank rapidamente começa a correr, pensando em seu plano de ação, e alcança os funcionários subindo as escadas correndo. Da maneira usual, Frank salta vários lances de escada e acaba na frente do resto do grupo. Frank imediatamente começa a descer, sem prestar atenção aos sobreviventes surpresos, enquanto Marty novamente pergunta por que eles estão correndo tão devagar. Enquanto a multidão diz novamente a mesma coisa de antes, Frank continua a descer, contando os andares. Tendo encontrado o lugar certo, ele revela novamente a porta de metal, abrindo-a imediatamente. Wade e Marty ficam surpresos com a rapidez com que Frank encontrou uma maneira de sair dessa situação e o seguem. O grupo chega novamente a uma bifurcação na estrada e Wade diz a Frank que o seguirá. Ele acrescenta que dará a Frank 5 milhões se ele tirá-lo daqui. Frank olha para o cronômetro, percebendo que falta 1 minuto, e diz a Wade que ainda tem trabalho a fazer aqui. Wade pergunta a Frank qual é o seu negócio, mas Frank o interrompe com um chute na virilha. Wade se contorce de dor e cai de joelhos enquanto Frank ri zombeteiramente dele. Wade chia para Frank, dizendo-lhe que ele responderá por isso, se contorcendo de dor insuportável. Melvin pergunta a Frank por que ele fez isso, ao que Frank responde que o monstro é tão rápido que levaria menos de 1 minuto para matá-los, então ele lhes fez um favor ao sacrificar Wade. Melvin, Marty e outro funcionário refletem sobre a ideia, e todos, exceto Melvin, concordam com ele. No entanto, Frank não planejou ignorar as ações anteriores de Melvin e também o atingiu na virilha. O rosto de Melvin se contorce em uma careta de dor insuportável e ele também cai no chão. Frank olha para Melvin, informando-o severamente que ele deve morrer. O funcionário pergunta a Frank por que ele estourou os balões de Melvin e Wade, porque isso é o suficiente para isso. Frank decide não entrar em detalhes e diz que fez isso por precaução. Marty fica encorajado com o comportamento de Frank, dizendo que ele é o mais legal. Alguns funcionários começam a sussurrar, perguntando-se o que deveriam fazer se ele fizesse alguma bobagem novamente. Enquanto isso, Frank segue em frente e diz que se eles forem para a direita, morrerão, e se escolherem o corredor da esquerda, viverão.
Os funcionários perguntam a Frank por que ele não segue primeiro o caminho da esquerda. Frank responde que todos os outros têm 10 segundos para escapar enquanto ele massageia a coxa da enfermeira. Os funcionários ficam surpresos com a resposta, mas Marty, ao contrário, se alegra com a notícia e se aproxima dele e manifesta o desejo de ficar. Depois de algum tempo, a enfermeira reaparece da escuridão em busca de uma nova vítima. Os últimos retardatários fogem dela no corredor, escondendo-a na escuridão total. Correndo atrás deles, a enfermeira encontra Waze e Melvin caídos no chão e Frank parado ao lado deles. Waze diz em voz alta a frase que aqui ficou meio molhado, sentindo algum tipo de líquido nele e olhando para sua mão coberta com o sangue de outra pessoa. Percebendo o desespero de sua situação, Waze tenta agarrar a perna de Frank, amaldiçoando-o. Porém, Frank impede Waze de agarrá-lo e pisa em sua mão, forçando-o a cair no chão. Frank se ajoelha, sem tirar o pé da mão de Waze, dizendo que não vai a lugar nenhum e que ficará aqui. Frank acrescenta que ficará feliz em ver Waze morrer, olhando com indiferença enquanto a enfermeira o ataca. Waze só consegue soltar um grito fraco antes que a enfermeira estale seu pescoço com um movimento hábil. Frank observa enquanto a enfermeira arranca a cabeça de Waze com as próprias mãos e é salpicada com uma fonte de sangue. Frank saboreia o gosto da morte, alisando o cabelo e apreciando a forma como a enfermeira corta o corpo de Waze. O coração de Frank começa a doer e ele se lembra de sua esposa, esperando que um dia ela morra em seus braços. Frank se senta ao lado da enfermeira novamente, colocando as mãos nos quadris dela enquanto continua tentando sentir sua força. Os funcionários ficam perplexos com o comportamento de Frank, dizendo uns aos outros que não acreditam que ele realmente se sentou para dar uma patada no monstro. Frank olha para Marty, lembrando de como ele queria desesperadamente escolher com ele e não o abandonou em nenhuma situação. Frank se levanta e faz um gesto para que Marty se junte, mas para os outros ele aparece com uma aparência bastante assustadora. Os funcionários fogem, chamando de monstro assustador, e Marty permanece parado, paralisado de medo. Frank sai de seu transe sinistro e fica sóbrio, percebendo que, aparentemente, após 20 mortes, sua mente está começando a ficar turva. Segundo seu raciocínio, ele parou completamente de sentir empatia pelas pessoas. Frank olha para Marty, percebendo que é improvável que ele recupere sua humanidade, mas para Marty ainda não acabou. Marty diz que é um perdedor de uma família comum e, de todos os outros, apenas Frank se tornou seu amigo. Ele se aproxima de Frank e afirma com segurança que confia nele e que ficará com ele. Marty também acrescenta que Frank parece ter se tornado uma espécie de animal, ao qual Frank responde apenas com um silêncio triste. Passando por cima da cabeça decepada de Waze, Marty se senta ao lado de Frank e toca sua coxa novamente. Os heróis continuam a estudar o quadril do monstro, quando de repente Marty pergunta a Frank por que ele atacou Waze. Frank diz a ele que essa criatura corre muito mais rápido que as pessoas, então quando eles tivessem que sacrificar alguém para ganhar tempo, provavelmente todos escolheriam Frank e Marty, porque não se importam com eles. De repente, Frank sente uma pequena faísca de energia estranha passando da enfermeira para ele. Frank afasta a mão, pedindo a Marty que pare por um momento. O personagem principal pergunta a Marty se ele sentiu aquele frio perfurando todo o seu corpo. Marty responde negativamente, mas Frank novamente sente o mesmo, dizendo que não foi imaginação dele. Frank sente a energia da enfermeira penetrando nele num fluxo cada vez maior. Ele se concentra, fechando os olhos e sentindo suas ondas de energia sincronizarem com a aura da enfermeira. Frank suspeita mentalmente que tudo isso é um presságio do despertar da força. Frank se vira para Marty e percebe que ele se deixa levar pela perna da mulher, esquecendo completamente a quem ela pertence. Marty convida Frank para ir embora, mas ele se opõe, dizendo que sentiu um ponto de concentração de energia. Enquanto isso, Melvin tenta escapar rastejando lentamente para longe da enfermeira que está devorando o corpo de Waze. Marty diz a Frank que ele também sente o ponto de concentração, mas não consegue materializá-lo. A enfermeira volta sua atenção para Melvin, começando a arrancar seus membros. Depois de acabar com ele, ela novamente começa a se preparar para a refeição, lambendo a cabeça sem vida de Melvin. Frank diz que como Melvin é muito gordo, eles ainda têm um tempinho antes de saírem daqui. Frank novamente se concentra na energia da enfermeira e permite que as forças do outro mundo penetrem lentamente. Frank sente o poder da enfermeira envolvendo-a, passando por todo o seu corpo. O poder enche seu coração, entrando em sua alma e Frank percebe que a própria alma é amorfa, mas ele pode dar-lhe forma.
Concentrando todas as suas forças espirituais, ele forma em sua mente a imagem de uma espada afiada, que depois de um segundo se dissolve no ar. Um segundo depois, algo perfura a consciência de Frank, penetrando profundamente nas profundezas de seu subconsciente. Diante dos olhos de Frank aparece uma bela bola vermelha na qual a energia está aprisionada, e ele presume que está a sua alma, contaminada por forças sobrenaturais. Todo o corpo de Frank ressoa com seu coração, preenchendo-o com uma força incrível. Frank percebe que seus sentidos de tato, olfato e audição aumentaram exponencialmente. O personagem principal se sente muito mais inteligente e forte do que o normal, surpreso com a rapidez com que isso aconteceu. A verdadeira essência deste mundo aparece para Frank e ele mergulha em pensamentos. Ele observa que sente que seu poder despertou apenas 1%. Segundo o personagem principal, no futuro ele terá que se fundir com esses monstros mais de uma vez para ganhar todo o seu poder. Frank lembra que o poder de um Esper é uma manifestação da alma, então seus desejos se manifestarão nele. Frank se pergunta o que sua alma deseja e seu coração é perfurado por descargas de dor ardente. Frank sente que, assim que ataca, uma dor intensa o atinge. Frank lembra que, ao morrer, não sentiu dor física, mas experimentou um tormento mental excepcional. Frank cai na gargalhada, imaginando como seria maravilhoso fazer esses monstros sentirem o mesmo. No entanto, seus pensamentos imediatamente se voltam para o principal objeto de seu ódio, sua preciosa esposa. Frank está imerso em doces fantasias de vingança e é completamente incapaz de ouvir qualquer coisa ao seu redor. Porém, em algum momento sua audição retorna e ele ouve Marty gritando com ele. O amigo do personagem principal diz que já se passaram 2 minutos e eles precisam sair. Frank diz a ele que ele ficará para trás para testar suas novas habilidades, ao que Marty apenas acena com aprovação e fica com ele. Frank se aproxima silenciosa e lentamente da enfermeira, que está absorta em comer Melvin. Cerrando o punho com mais força, ele concentra toda a dor nele após 21 mortes. À medida que Frank se aproxima do monstro, ele pensa que se continuar a morrer cada vez mais, só ficará mais forte. Frank conclui que suas habilidades são ilimitadas, graças às intermináveis ressurreições. Chegando perto o suficiente e concentrando todas as suas forças, Frank desfere um golpe poderoso, gritando para o monstro que ele será o primeiro a sentir toda a sua dor. O punho atinge com sucesso a testa da enfermeira, cortando impiedosamente sua pele. Com a força do golpe, a enfermeira voa vários metros para trás, perdendo seu precioso bisturi. Frank decide se aproximar, testando o efeito do golpe, lembrando que usou apenas 1% de sua força. Porém, a enfermeira, como se nada tivesse acontecido, volta a comer Melvin, não demonstrando interesse por Frank. Frank a examina e não encontra sinais de seu golpe, sugerindo que ela coloque toda a sua energia na defesa. Marty convida Frank para correr, mas ele não o ouve, imerso em pensamentos sobre o que poderia prejudicar esta criatura. Frank percebe seu bisturi próximo, que exala uma aura sinistra. O personagem principal sorri, decidindo fazer outra tentativa de matar a enfermeira. Frank se abaixa e pega um bisturi, para o qual os tentáculos das sombras voam imediatamente. Assim que Frank o levanta do chão, a energia escura do bisturi penetra em seu corpo, enchendo sua mente com flashes da vida de outra pessoa. Frank vê todos os pesadelos que esta enfermeira criou, realizando experiências terríveis em pessoas. A personagem principal entende que no final ela não aguentou esse pesadelo e se transformou em um monstro. Com base na suposição de Frank, o verdadeiro poder da enfermeira reside precisamente neste bisturi. Tendo absorvido seu poder e lidado com as imagens emergentes, Frank se pergunta se conseguirá lidar com ela usando seu próprio bisturi. Frank se aproxima de Marty, que está novamente preso na coxa da criatura de outro mundo, e pede que ele se afaste. Aproximando-se rapidamente do monstro, Frank desfere um golpe certeiro e preciso com um bisturi afiado. O bisturi voa no ar e atinge o pescoço desprotegido da enfermeira. Frank fica perplexo porque o golpe não teve efeito e olha mais de perto. Marty se aproxima da enfermeira e abaixa a gola, dizendo que sua ponta corta as pessoas, mas não deixou nenhum arranhão no pescoço. Frank está tentando entender por que um bisturi que pode cortar qualquer pessoa não surtiu efeito. Sem pensar 2 vezes, Frank chega à conclusão de que tudo se resume ao espírito do anfitrião. Para ele, o bisturi deveria ser alimentado pela força espiritual do dono, mas agora suas forças estão esgotadas. Frank conclui irritado que não poderá se vingar agora. Frank sai correndo, agarrando Marty pelo colarinho, gritando para ele que não dá mais tempo e é hora de fugir. A enfermeira termina a refeição e olha em volta, inquieta, em busca do bisturi.
Frank e Marty, afastando-se da enfermeira, encontram-se em uma sala com o pé direito alto, olhando ao redor. Frank, usando seus sentidos aguçados, sente uma presença alienígena na sala. Os estranhos são os funcionários sobreviventes, e Frank nota mentalmente que eles estavam bem escondidos. Marty olha em volta e percebe 4 portas, perguntando a Frank qual delas eles precisam. Os funcionários sobreviventes aparecem e ficam felizes porque Frank e Marty estão bem, pedindo sua ajuda. Marty repreende os sobreviventes, dizendo que eles só conseguem correr, mas estão sempre esperando instruções de Frank. Frank considera todas as opções possíveis e conclui que a solução nesta situação é bastante simples. Segundo Frank, todos deveriam passar por uma das portas. Um dos funcionários diz que o tempo está se esgotando e gastá-lo verificando todas as portas não seria a melhor solução. Frank, porém, decide não se envolver em discussões inúteis e os convida a fazer o que quiserem, saindo por uma das portas. Alguns segundos depois, os sons familiares de uma enfermeira se aproximando são ouvidos no corredor, e a equipe fica surpresa com a rapidez com que ela lidou com 2 pessoas. Frank adivinha mentalmente que o motivo desse comportamento estranho é o roubo de seu bisturi. Depois de pensar um pouco, Frank escolhe uma das portas e a abre, convidando os demais a correrem atrás dele. Atrás da porta há uma escada familiar e Frank sobe correndo. Todos os outros tentam acompanhar Frank, ouvindo a enfermeira na sala ao lado. Uma fração de segundo depois, a enfermeira derruba a porta pesada com um golpe forte, fazendo-a voar e entrar no quarto. Ignorando os que ficam para trás, a enfermeira, como o vento, ultrapassa todos e avança. Marty grita para Frank, alertando-o sobre o perigo à direita. Frank vira a cabeça, mas uma enfermeira está esperando por ele na parede, gritando por causa do bisturi. Frank não é páreo para a velocidade e agilidade da enfermeira, e ela salta facilmente sobre ele, derrubando-o. Num movimento rápido, a enfermeira se pressiona contra Frank e rasga sua garganta com seus dentes afiados. Morrendo, Frank olha para o rosto assustador da enfermeira, percebendo que está a escolha errada. Voltando ao passado, Frank decide deixar o Ace e Melvin para serem devorados pela enfermeira. Ele também decide roubar o bisturi dela novamente, aproveitando a tendência da enfermeira para o canibalismo. Frank e Marty decidem não esperar a enfermeira comer e fugir. Ao chegar à saída norte, Frank decide correr para o elevador, afastando-se da enfermeira. Porém, a enfermeira volta a persegui-lo e consegue notá-lo no elevador. Ela consegue enfiar a mão pelas portas do elevador, impedindo-as de fechar, e lida facilmente com Frank novamente. Em sua próxima tentativa, Frank decide tentar a saída sul, roubando também o bisturi da enfermeira. No entanto, ele sofre outro revés quando a enfermeira o alcança rapidamente. Frank conclui que sua única opção é a saída leste, esperando que não seja um beco sem saída. Frank percebe que a enfermeira o vence em velocidade, mas ele pode usar seus renascimentos para prever as ações dela. Ele observa que terá que memorizar não só os movimentos dela, mas também o terreno. Depois de olhar bem ao redor, Frank encontra uma saída de emergência e lembra o caminho até ela. Porém, assim que ele se afasta da saída de emergência, a enfermeira enrosca seu pescoço nos cabelos. Tendo morrido pelas mãos dela pela 9ª vez, Frank traça um plano de ação, esperando que desta vez tudo dê certo. Tendo renascido, Frank mostra inequivocamente o caminho para seus companheiros. Desta vez a enfermeira persegue Frank exclusivamente, sem prestar atenção aos outros. O monstro avança em direção a Frank, mas suas garras afiadas apenas cortam o ar próximo a ele. A enfermeira olha surpresa para Frank, mas ele apenas sorri, olhando para o rosto dela. A enfermeira franze a testa, se preparando para o próximo ataque, e Marty olha o que aconteceu, tendo dificuldade em acreditar que Frank foi capaz de se esquivar de tal ataque. Frank se vira e começa a fugir, irritando ainda mais a enfermeira, que grita e lança outro ataque. Porém, Frank consegue se esquivar de todos os ataques da enfermeira pelo fato de antecipar todos os seus movimentos. A enfermeira entra em frenesi e pula do teto para o chão para poder atacar Frank facilmente. Frank está orgulhoso de que desta vez ele é capaz de prever os movimentos dela e continua a fugir. Tendo se esquivado de outro ataque, Frank olha para cima e vê que a enfermeira já está voando em cima dele. No entanto, graças aos seus atributos físicos aprimorados, ele mais uma vez se esquiva do ataque usando uma rolagem. Quando a enfermeira pousa no chão, Frank já está de pé. A enfermeira grita para Frank se deixar matar e fica furiosa novamente. Enquanto isso, Frank finalmente encontra uma porta de onde emana uma aura segura e percebe que esta é a saída. Frank corre para a saída e a enfermeira, ignorando completamente os sobreviventes atordoados,
tenta alcançá-lo. Marty olha o que está acontecendo e com calor no coração entende que Frank é um verdadeiro Esper. Frank corre até a porta, pensando que finalmente encontrou uma saída real. Virando-se, ele vê que a enfermeira não o segue, apenas o observa, não ousando se aproximar da área coberta por uma suave luz verde. Como um gato, a enfermeira move a mão para frente e para trás, pedindo a Frank que não vá embora. Percebendo que a presa está perdida, a enfermeira corre furiosa para Marty. Porém, após colidir com Marty, a enfermeira desaparece instantaneamente, fazendo-o cair no chão. O amigo do protagonista ajeita os óculos e olha em volta surpreso, sem entender para onde a enfermeira deveria ir. Os funcionários fazem as mesmas perguntas e procuram Frank. Marty o encontra primeiro e pergunta para onde o monstro foi e como ele está se sentindo. Frank responde que a opção mais lógica seria a enfermeira sair correndo porta fora. No entanto, de acordo com Frank, ela imediatamente pulou para fora do caminho ao entrar na área iluminada da porta. Frank sugere que talvez atrás da porta haja uma saída deste lugar, mas isso também pode significar que há criaturas piores do que uma enfermeira escondida atrás dela. Olhando pela janela, Frank percebe que não vê nada além de escuridão total. A escuridão, segundo Frank, lembra muito um abismo no qual é muito fácil desaparecer. Os sobreviventes ficam felizes por terem encontrado uma saída e perguntam a Frank por que ele não abre a porta. Frank se volta para os sobreviventes, olhando a situação de forma significativa e diz que eles irão para lá após um breve descanso. Marty diz que esses 10 minutos escapando da morte o deixaram terrivelmente cansado. Os outros sobreviventes seguem o exemplo de Frank e sentam-se brevemente para recuperar as forças. Preparando-se, Frank abre os olhos e se levanta, dizendo aos outros para segui-lo. Depois de abrir a porta, um grupo de sobreviventes caminha na escuridão total, tentando encontrar as paredes pelo toque. Todos, sem exceção, sentem algum tipo de aura sinistra e sentem a presença invisível de alguma entidade. Frank olha para todos ao seu redor, preparando-se mentalmente para o fato de que nunca mais verá nenhum deles. No final de um corredor escuro, um grupo de sobreviventes tropeça em outra porta, atrás da qual podem ser vistas pequenas luzes. Frank sente que algo está errado, suspeitando que há algum perigo escondido atrás desta porta. Marty pergunta a Frank se esse caminho é seguro, ao que ele responde que eles não têm escolha. Frank é o primeiro a sair pela porta e se encontra em um lugar estranho, sentindo-se muito incomum. Contrariando as expectativas do protagonista, apesar da sensação de uma presença sinistra, nada aconteceu com ele ainda. Frank tenta gritar alguma coisa, mas não consegue nem ouvir o som de sua voz. Frank observa que todo o caminho está envolto em escuridão contínua, então ele só pode seguir em frente. O personagem principal já está perdendo a noção do tempo, quando de repente um pequeno buraco aparece à sua frente na escuridão total. Frank se aproxima da saída e acaba bem nos portões da academia. Não acreditando no que está acontecendo, Frank olha em volta, tentando descobrir se ele realmente conseguiu escapar. No entanto, a ilusão logo se dissipa e ele se encontra entre um grupo de sobreviventes que se encontra no parque. Todos os funcionários olham em volta e perguntam alegremente uns aos outros se conseguiram sair desse pesadelo. Marty pergunta a Frank se eles podem encontrá-los aqui, ao que ele responde negativamente, dizendo que ainda estão todos no hospital. De repente, um pensamento perturbador atinge Frank e ele olha em volta, nervoso, novamente. Frank percebe que não vê o hospital psiquiátrico, como todos os habitantes do outro mundo. Marty se aproxima de Frank, dizendo que ele está muito cansado e quer ir para casa. Ele acrescenta que não importa o que aconteça, eles terão que voltar ao trabalho amanhã. Frank pergunta a Marty sobre suas intenções e ele repete que todos serão esperados no trabalho amanhã. Um pensamento chocante mais uma vez atravessa a mente ansiosa de Frank. Frank percebe que perdeu a capacidade de ver todos os habitantes do outro mundo. O personagem principal foge em pânico, atraindo a atenção de Marty, que pergunta para onde ele está indo. Frank continua olhando nervosamente ao redor da cidade e percebe que tudo desapareceu. Frank acha que pode aceitar que o hospital evaporou e ele escapou impune. Um problema muito mais importante para Frank é a incapacidade de se vingar de criaturas de outro mundo, especialmente de sua amada esposa. Do ponto de vista de Frank, só ele deveria matar sua preciosa esposa. Algum tempo depois, Frank chama um táxi e dirige para casa, sentado inquieto no banco de trás. Ele murmura sobre como eles não poderiam simplesmente desaparecer, acrescentando que o que mais o preocupa é o desaparecimento de sua esposa. O motorista informa a Frank que eles chegaram, anunciando a conta da viagem. Porém, Frank ignora as palavras do motorista e sai correndo do carro, ignorando seus gritos.
Frank corre para sua casa, subindo lances de escada, dizendo que qualquer pessoa neste mundo pode desaparecer. Finalmente chegando à porta de seu apartamento, Frank completa seu pensamento de que apenas sua esposa não pode desaparecer. Frank chama seu amante ao abrir a porta, apenas para encontrar um apartamento vazio. Não encontrando a esposa em casa, Frank cai exausto no chão, esmagado pelas emoções. Frank diz em voz alta que sua esposa pode matá-lo quantas vezes quiser, mas não conseguirá devolvê-lo à vida normal. Ele se levanta cansado, parecendo perdido e começa a vagar pelo apartamento. Ele lembra que sua esposa e enfermeira o humilharam mais de uma dúzia de vezes, e apenas o ódio por elas o apoiou durante todo esse tempo. Frank jura que encontrará uma maneira de se vingar e fazer com que eles sintam todo o sofrimento que experimentou. Porém, o desaparecimento deles deixa uma marca irreparável na alma de Frank, já que agora ele não conseguirá preencher o vazio que existe dentro de si. Frank abre os olhos sem vida, sem entender por que agora precisa viver. Ele se vira de lado e recebe uma ligação, informando que a academia pegou fogo ontem. Frank imediatamente sai da cama e liga o programa de notícias mais recente em seu telefone. O programa diz que ontem, às 7 horas da noite, houve um incêndio descontrolado na academia e lista os mortos, entre os quais está o nome de Frank. Frank cai na gargalhada, dizendo que sua mente está acelerada com o pensamento de que ele também está morto. Do ponto de vista de Frank, isso significa que nem tudo está perdido, o que significa que ele sabe que esta é apenas mais uma manobra. Muito rapidamente, seus pensamentos mudam para sua amada esposa, e ele novamente se encontra de bom humor. Frank olha para o teto e promete que em breve encontrará sua esposa novamente. Os pensamentos de Frank são interrompidos por uma enxurrada de mensagens de Melvin, cada uma contendo o mesmo texto pedindo-lhe para ir trabalhar imediatamente. Frank olha para a enxurrada de mensagens e começa a rir alto novamente. Frank faz uma pergunta brincalhona sobre por que os mortos o chamam para trabalhar e, no entanto, rapidamente o fluxo de mensagens é interrompido e hieróglifos sangrentos aparecem no smartphone. Uma fração de segundo depois, um pequeno espírito vermelho no formato de um olho humano irrompe do telefone. O espírito exige que Frank comece imediatamente a trabalhar, mas o personagem principal o agarra com a mão. Frank elogia a criatividade do espírito, mas pede para não quebrar seu telefone, caso contrário ele o esmagará. O olho evapora nas mãos de Frank e ele percebe que era apenas mais uma ilusão. Frank coloca o telefone no bolso e sai para pegar a bicicleta para ir trabalhar. Chegando ao local de trabalho, Frank olha para os restos do prédio, tentando entender onde pode encontrar pistas. Frank conclui que o prédio foi totalmente queimado, mas algumas informações ainda podem ser obtidas. Entrando na sala principal, Frank encontra todos os funcionários que foram listados como mortos. Selina corre até ele primeiro, dizendo que ele chegou muito cedo hoje. De repente, Frank decide tocar nos seios de Selina e pergunta se o tamanho dela é real, ao que ela apenas pede para ele parar. Afastando-se de Selina, Frank sobe as escadas e encontra Marty, que o cumprimenta ansiosamente. Frank retribui a saudação e pergunta calmamente a Marty onde está Melvin. Marty dá instruções a Frank, dizendo que Melvin está em seu escritório agora. Frank observa que todos aqui parecem vivos demais para os mortos, perguntando-se o que realmente aconteceu aqui. Entrando no escritório de Melvin, Frank se depara com uma torrente de insultos e perguntas sobre por que ele chegou tão tarde. Porém, o personagem principal ignora os ataques em sua direção, perguntando a Melvin onde está seu bônus. Melvin fica surpreso que Frank tenha coragem de falar sobre o bônus, ao que o personagem principal diz que Melvin o irrita até mesmo do outro mundo. Os olhos de Frank ficam vermelhos e ele começa a gritar com Frank que ele não deveria falar assim com ele. Segundo Melvin, ele é o mais vivo, apesar das esperanças de Frank. No entanto, o fluxo de abusos da boca de Melvin é abruptamente interrompido por um golpe preciso de bisturi. Frank corta a garganta de Melvin e o empurra para frente, observando seu corpo volumoso cair no chão. Frank olha satisfeito para Melvin se contorcendo, dizendo que ele já está morto. De repente, Frank percebe que todos os funcionários se levantaram e entraram em algum tipo de transe. Frank se aproxima de Marty e balança a mão na frente de seus olhos, tentando trazê-lo de volta ao normal. No entanto, o rosto de Marty começa a distorcer bem diante dos olhos de Frank, e seus olhos começam a sair das órbitas. Frank observa calmamente, perguntando o que sobrou de Marty se ele terminou sua transformação. Frank pega seu bisturi de confiança e diz que vai acabar com essa loucura. Frank corre para a batalha, desferindo rapidamente golpes fatais em todo o pessoal alterado.
Frank olha cansado para todas as criaturas mortas, perguntando-lhes com antecedência o que diriam quando se cansassem. As criaturas voltam a ser funcionários, enchendo a sala inteira com seu sangue. De repente, todo o prédio desaba e com ele a ilusão que tenta enganar Frank todo esse tempo. Frank recupera o juízo em algum lugar no meio do corredor, vendo Marty e outros sobreviventes à sua frente, atormentados por pesadelos. De repente, o corredor começa a pulsar violentamente e a escuridão cai novamente sobre Frank. O corredor se transforma em um corredor escolar comum, porém, nem alguns segundos depois, a energia escura começa a fluir dele. Muito rapidamente essa energia se transforma em algo levitante que olha para Frank com muitos olhos. A criatura pergunta a Frank como ele pode ver através das ilusões, ao que Frank responde que as ilusões eram indistinguíveis da realidade. Porém, do ponto de vista de Frank, a criatura não levou em consideração as sensações táteis, e foi exatamente isso que o denunciou. A criatura pergunta a Frank por que ele não tem medo dele, ao que ele observa que confiar apenas no medo da morte foi um erro. Frank acrescenta que através de todos os seus truques para assustá-lo, eles acenderam um fogo dentro dele que poderia destruir todas as suas ilusões. A criatura examina Frank cuidadosamente, dizendo que se lembrará dele, chamando-o de destemido. Frank observa que foi essa criatura que tanto assustou a enfermeira, acreditando que tanto a enfermeira quanto todo o hospital são uma das ilusões mais fracas. Embora esses seres possam transformar as pessoas, eles não podem fazê-lo em todos os lugares. Frank se aproxima do contorcido Marty e se lembra de suas comoventes palavras de que ele o seguirá de qualquer maneira. Depois de pesar os prós e os contras, Frank pega um bisturi e corta a garganta para voltar no tempo. Frank retorna ao momento em que eles estavam abrindo a porta de saída. Ele sugere que a maneira mais segura de superar a ilusão é a falta de sono. Porém, na prática, essa decisão não ajudou Frank, e ele também acabou no parque, junto com todos os demais. Frank decide tentar novamente, cortando a própria garganta novamente com um bisturi médico. Encontrando-se novamente diante da porta, Frank percebe que eles inevitavelmente terão que ir para o mundo ilusório. Frank tenta explicar a todos o que os espera atrás desta porta, dizendo que terão que permanecer fortes e não ceder a ilusões. Frank coloca a mão no ombro de Marty, declarando que só ele pode salvar a todos. Ele acrescenta que Marty poderá tocar em Selina assim que saírem daqui. Marty Corey pede a Frank que não o pressione com declarações tão fortes. Porém, apesar de todos os discursos motivadores, ninguém, exceto Frank, conseguiu superar seu medo das ilusões. Frank convence que cada um vê sua própria ilusão e que todos só conseguem acordar sozinhos. No entanto, Frank ainda acordará Marty chamando seu nome. Depois de várias tentativas, Frank bate em Marty com a palma da mão na tentativa de acordá-lo à força. Convencido de que um simples golpe não produz resultados, Frank decide tentar mais algumas dezenas de vezes. Depois que até mesmo um golpe na virilha não surtiu efeito, Frank decidiu bolar outro plano. Frank acaba tentando o último método e enfia um bisturi na perna de Marty. No entanto, Marty apenas se contorce de dor em resposta, após o que ele morre repentinamente. Frank tenta descobrir como salvar Marty e se perde em pensamentos. Depois de algum tempo, um novo plano vem à sua mente e ele expressa esperança de que desta vez tudo dê certo. Tendo voltado no tempo, Frank se encontra no mesmo corredor, mas agora Marty fala sobre seus sonhos eróticos. O grupo de sobreviventes encontra a saída, acelerando alegremente. Marty diz a Frank que ele definitivamente encontrará o corpo de uma mulher para estudar assim que saírem daqui. Frank percebe e ele conclui mentalmente que, apesar de Marty ser tímido e covarde, seu medo pode ser superado com a ajuda dos sentimentos. Frank se vira para Marty e pede que ele aumente o volume do telefone. A uma pergunta tímida, Frank responde que agora vão assistir ao seu filme preferido. Acontece que Marty é um grande fã de filmes adultos. O tema favorito de Marty nesses vídeos é estar com a professora mais gostosa depois da escola. Marty pergunta a Frank se ele está brincando, já que é uma piada sem graça do ponto de vista dele. No entanto, Frank lança um olhar implacável para Marty, dizendo que está salvando sua vida. Marty concorda e fica online, abrindo o vídeo desejado, aumentando o volume ao máximo. A atriz pornô inicia um monólogo vulgar e Frank manda a Marty fechar os olhos e não fazer nada assim que chegar a esse ponto em seu sonho. Os funcionários por trás de Marty ouvem ruídos suspeitos vindos de seu telefone e conversam entre si sobre o que ele está assistindo. Marty continua assistindo ao vídeo, e outros sobreviventes também se aproximam dele, interessados no que está acontecendo.
Depois de alguns minutos assistindo ao vídeo, o desejo amoroso de Marty atinge um novo nível. Depois de mais alguns minutos, o desejo de Marty aumenta e Frank decide que é hora de encerrar o dia. Ele diz a Marty que é hora de eles se mudarem enquanto ele está se divertindo. Frank o lembra de não esquecer esse sentimento quando estiver em perigo, pois é isso que pode destruir a ilusão. Frank olha para os outros com um olhar cuidadoso, e o grupo sai para a escuridão novamente, enquanto Frank nota mentalmente que até sentiu um pouco de falta da esposa. Depois de algum tempo, Frank se liberta do cativeiro das ilusões e percebe que 2 de seus companheiros estão mortos. Percebendo com pesar que eles não conseguiram lidar com a situação, ele volta seu olhar para Marty. Frank percebe que Marty está claramente se divertindo e faz alguns barulhos bastante suspeitos. Frank coloca a mão na cabeça envergonhado, mas de repente percebe uma aura estranha. Fluxos de energia começam a emanar do corpo de Marty, que parece mais alerta a cada minuto. Frank percebe que o poder de Marty despertou e ele está prestes a despertar. Depois de algum tempo, Marty abre os olhos, gritando o nome de Selina. Ele dá um pulo, pedindo que ela não fuja, mas aos poucos vai recuperando o juízo. Marty olha em volta, perguntando a Frank se ele conseguiu encontrar uma saída. Frank ainda está impressionado com os movimentos alegres de Marty, então hesita em responder. Marty começa a suspeitar que Frank é uma ilusão e decide acertá-lo, mas ele intercepta o golpe. Frank começa a listar todas as pesquisas que pesquisou no telefone de Marty, fazendo corar. Marty pede que ele pare e lhe entregue o telefone, correndo em direção a Frank, mas ele se esquiva facilmente. Marty, devido ao seu recente despertar, ainda tem dificuldade em controlar o corpo, por isso perde o equilíbrio e cai. Depois de se recuperar da queda, ele percebe que 2 cadáveres de seus colegas estão à sua frente. Marty reca horrorizado, mas Frank tenta acalmá-lo, dizendo que não há nada que eles possam fazer. Frank convida Marty, empurrando a pesada porta para frente, ouvindo um rangido prolongado. Junto com Marty, eles caminham por um corredor bem menos sombrio em direção a uma luz quente. Depois de entrar, nossos heróis se encontram no parque e olham ao redor. Marty está feliz por eles terem saído e Frank, tendo descoberto criaturas familiares de pesadelos no céu, compartilha seu alívio. Ele se vira para o amigo e pergunta se ele foi acordado por acaso. Marty responde que realmente sentiu uma incrível onda de força em um determinado momento. Frank examina Marty cuidadosamente e pergunta qual é sua habilidade. Marty admite honestamente que não tem ideia, mas ouviu de Weiss que nem todas as pessoas despertas podem usar habilidades. Frank está mentindo quando diz que sua capacidade é prever o futuro. Marty diz que agora tudo se encaixou e ele entende como Frank sabia para onde ir e onde estava o perigo. Frank olha para o céu e pensa que se existe uma organização de Spers no mundo, então ele será capaz de subir rapidamente até lá graças à sua habilidade. Ele resume seus pensamentos dizendo a si mesmo que precisa ficar ainda mais forte para se vingar de tudo. Os pensamentos de Frank permeiam novamente as imagens de sua esposa e ele mergulha em sonhos agradáveis. Porém, chama a atenção de Frank o fato de ele ainda não conseguir ver o prédio do hospital psiquiátrico. Frank faz suas suposições, suspeitando que o hospital e o consultório se fundiram, trazendo o mundo real adiante. Com base nisso, se Frank encontrar algum tipo de monstro, então o monstro não será capaz de atacá-lo, mas se eles caírem em outra armadilha com portas, as coisas ficarão ruins. De acordo com Frank, mesmo 1000 renascimentos podem não ser suficientes na pior das hipóteses. Frank se volta para Marty e estuda seu comportamento de perto, tentando descobrir uma coisa importante. Percebendo que Marty está se comportando exatamente da mesma maneira, ele pergunta se ele vê algo estranho. Marty entra em pânico, começa a olhar em volta freneticamente, mas não percebe nada a sério. Frank continua a observar Marty cuidadosamente e garante que ele não veja nada de outro mundo, mesmo na frente de seu nariz. Frank e Marty dirigem-se para a saída, e o personagem principal decide perguntar ao amigo como ele conseguiu sair daquele sonho. Marty começa a responder de forma abstrata, dizendo que adquiriu conhecimento com as instruções de Frank e tentou penetrar nas ilusões. Frank observa para si mesmo que ele é o único que conseguiu sair do sonho, mas teve que se matar para poder ver coisas estranhas. Frank olha para Marty e pergunta se ele fez algo sujo durante o sono. Marty cora e começa a perguntar nervosamente a Frank o que ele quer dizer. Frank continua e começa a delinear os detalhes do comportamento de Marty, fazendo-o se contorcer de vergonha. Marty, entre lágrimas, pede a Frank que não conte a ninguém o que viu e ouve agora, ao que ele recebe um breve consentimento. Marty conta que quando abriu os olhos se viu sozinho com a professora daquele vídeo.
Porém, muito rapidamente a imagem da mulher começou a sussurrar-lhe pensamentos assustadores e malignos. No entanto, a mulher não afrouxou o aperto e começou a passar as mãos frias pelo torso de Marty. No entanto, Marty lembrou-se do truque que Frank lhe contará e tentou com todas as suas forças voltar sua atenção para outra coisa. Frank ouve a história de Marty com indisfarçável surpresa, incapaz de fazer qualquer comentário. Graças aos esforços de Marty, uma atmosfera muito mais agradável e romântica irrompe na sala de aula. E em vez da professora, a imagem de Selina começa a se agarrar a Frank. A imagem de Selina permanece desafiadora à mesa, acenando para que ele se aproxime. Marty não aguenta e sai correndo, pressionando Selina contra a parede e examinando seu corpo. Porém, num piscar de olhos, Selina se transforma em um monstro terrível, avaliando Marty com um olhar faminto e perguntando se ele tem medo dela. A criatura agarra as mãos de Marty e abre a boca enorme, preparando-se para matá-lo. Marty admite que estava com muito medo, então decidiu agir da forma mais decisiva possível. Reunindo suas forças, Marty se liberta das garras mortais do monstro. Depois disso, Marty agarra firmemente a camisa da criatura e a rasga, atingindo seu peito. Frank nota mentalmente que não poderia imaginar que tudo seria tão terrível e não reage a essa história. Marty tenta se destacar aos olhos de Frank dando explicações abstratas para sua ação, mas Frank declara que é hora de ele ir para casa. Frank segue em frente, dizendo que primeiro vai dormir e depois terá uma conversa normal com Marty. Marty fica surpreso que Frank não esteja envergonhado pelo fato de todos os seus colegas terem morrido, e o perigo de encontrar espíritos malignos ainda permanece alto. Frank pergunta a Marty se ele deseja denunciar o que aconteceu à polícia, ao que ele não consegue responder. Segundo Frank, se existem todos os tipos de monstros e espécies no mundo, então, sem dúvida, existe uma organização que em breve lidará com eles. Frank vai embora, imerso em conversas consigo mesmo, dizendo a si mesmo que é hora de encontrá-la. Algum tempo passa e Frank chega em casa à tarde da noite. Frank é recebido na porta por sua esposa, perguntando se ele voltou e o que quer cozinhar. Frank, sorrindo, diz a ela que finalmente voltou para casa. Sua esposa imediatamente lança a ele um olhar assustador com seus olhos vermelhos brilhantes. Em um sussurro lânguido e satisfeito, ela pronuncia a frase familiar de que Frank a vê. No entanto, outras palavras são interrompidas pelo assobio de um bisturi no ar e pelo som úmido de uma artéria sendo cortada. O sangue começa a fluir como uma fonte do pescoço da amada esposa de Frank, e ela congela no lugar, atordoada. Frank alegremente dá soco após golpe, dizendo que sua esposa é incrivelmente linda. No entanto, de repente a imagem de sua esposa sangrando desaparece e Frank novamente se encontra diante da porta. Ele ouve novamente o crepitar da lâmpada pendurada na porta e o zumbido da luz da cidade à noite. Frank fica na frente da porta de seu apartamento, como uma estátua. Depois de algum tempo, Frank finalmente sai do seu estupor e se pergunta se ele realmente morreu. Segundo Frank, ele nem se lembra de como isso aconteceu e se pergunta como ela poderia ter feito isso.